Alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Eu sou o professor Daniel Siqueira e na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha em memórias cache. E para cobrir esse assunto de memórias cache, nós daremos uma olhadinha também nos tópicos de hierarquia de memória, como funciona uma memória cache, e quais os principais aspectos a serem levados em consideração no projeto de uma memória cache. Bom, para falarmos da hierarquia de memória, a gente tem que lembrar que o grande gargalo para a velocidade de computação nos dias atuais está justamente na diferença de velocidade entre o processamento e as operações de leitura e escrita na memória. Enquanto de um lado a gente tem processadores cada vez mais rápidos, aproveitando todas as novas tecnologias e técnicas de processamento em paralelo, como a pipeline ou as arquiteturas superescalares, do outro lado nós vamos encontrar memórias cujos projetistas preocupam-se muito mais em aumentar a sua capacidade de armazenamento do que a sua velocidade em si. Não que não seja possível aumentar a velocidade das operações de leitura ou escrita na memória, mas o custo, utilizando a tecnologia atual, parece que não compensa a utilização de memórias tão rápidas quanto a CPU. Por isso, visando manter uma boa relação de custo e benefício condizente com o mercado, é que criou-se o que a gente pode chamar de hierarquia de memória. Portanto, a hierarquia de memória foi a solução encontrada para esse gargalo entre a velocidade de processamento da UCP e das operações de leitura e escrita da memória, mantendo uma boa relação de custo-desempenho. Foi o emprego de diversos tipos de memórias categorizadas de acordo com a sua velocidade e custo que facilitou muito, a velocidade da computação atual, o desempenho da computação atual. Como a gente pode ver pela figura 2.18, nós temos aqui uma pirâmide de hierarquia de memória. Nós podemos observar 6 tipos de memória e elas estão organizadas em 5 níveis dessa hierarquia. Quanto mais caminharmos para cima da pirâmide, teremos memórias mais rápidas, com menor capacidade de armazenamento e com um custo mais alto. Em amarelo, a gente pode observar o que chamamos de memórias primárias. A gente consta nela a memória primária, ou a RAM, que é a Random Access Memory, a memória cache e os registradores. E em laranja, a gente pode destacar as memórias secundárias, dentre elas os discos magnéticos, ópticos, os ópticos magnéticos, os de estado sólido, as memórias flash e etc. Eu sempre gosto de ressaltar que alguns autores ainda definem como memória terciária toda e qualquer memória que não estão plugadas no sistema 100% do tempo. Ou seja, são aqueles tipos de memória que você pode desplugar do sistema e guardar em algum lugar, numa estante, no armário. E são meios de armazenamento que servem basicamente para guardar uma cópia de segurança dos dados e não os dados propriamente ditos. A memória primária ela guarda os dados e as instruções dos programas que estão em execução atualmente. Então, assim que tais dados não forem mais necessários e o programa for encerrado, eles podem ser guardados na memória secundária para serem utilizados futuramente. Aqui podemos destacar a natureza das memórias. As memórias primárias precisam ser regravadas constantemente, com os novos dados dos novos programas que entram em execução. Elas não podem se dar ao luxo de manter dados armazenados indefinidamente, e por isso elas são classificadas como memórias voláteis ou temporárias. As memórias mais rápidas, feitas para funcionar na mesma velocidade do processador, são os registradores. Eles também são o tipo de memória mais caro. Sendo assim, eles possuem a menor capacidade, que ainda contamos em bytes atualmente.
Para evitar a perda de tempo na transmissão dos dados armazenados nos registradores vindo da memória RAM, né, que são mandados da memória RAM para os registradores através do barramento, para evitar essa perda no tempo de transmissão através do barramento, os registradores ficam localizados dentro da UCP. Existem vários tipos de registradores para as mais diversas funções dentro da UCP. E os registradores eles vão guardar os dados e as instruções que estão sendo processados naquele exato momento. Conforme mencionamos, a memória RAM, ou a principal propriamente dita, guarda todos os dados e instruções dos programas que estão em execução. Percebam a diferença de programas em execução ou dados e instruções que estão sendo processados no momento. O programa pode estar em execução e ainda assim não ter ainda muitas de suas instruções sendo processadas nesse exato momento. Então, para essa tarefa de guardar os dados e as instruções de todos, não de só um, de todos os programas que estão em execução agora, a memória RAM precisa de uma maior capacidade de armazenamento, atualmente medida em termos de gigabytes, mas em compensação ela é muito mais lenta. Sendo lenta e sendo grande, né, tendo um tamanho grande, ela é grande demais para que possa ser localizada dentro do chip da UCP. Por isso ela fica localizada fora. E isso acaba provocando um tempo de atraso para que os dados passem pelo barramento até chegar da memória para a CPU. Então, aqui nesse ponto, a gente criou um problema. Não podemos ter registradores grandes o suficiente para guardar uma quantidade grande de dados a serem processados e também não podemos ter grandes atrasos nas operações de leitura e escrita, ao ponto de deixar a UCP ociosa por muito tempo, atrasando o tempo de computação. A solução encontrada é um tipo de memória intermediária, que seja mais rápida do que a memória RAM, mas não tão cara quanto os registradores. É aqui que entra a memória cache. Esse termo vem do francês cachê. Pronuncia-se cachê, não é cache. Cache vem do inglês, tá? E esse termo francês significa escondido, mas você pode falar cache se quiser. Bom, por ser uma solução intermediária, a memória cache ela é mais rápida que a memória RAM, mas ela não é tão rápida quanto os registradores, tá? Ela possui uma menor capacidade de armazenamento do que a memória RAM, mas ainda assim possui uma capacidade de armazenamento bem maior do que as dos registradores. E por consequência ela é mais cara do que a memória RAM, mas também não é tão cara quanto os registradores. A memória cache é uma solução tão boa, que pode ser aplicada a si mesmo, criando várias camadas de memória cache com velocidades, capacidades e custos diferentes para atender às necessidades da computação. Dessa forma, a gente pode ter um chip com uma cache primária dentro do chip da UCP, uma cache secundária fora do chip da UCP, mas ainda assim no mesmo pacote, tá? E a gente pode ter uma terceira cache um pouco mais distante, ou ainda uma quarta cache ainda mais próxima da memória principal. Aí vem a pergunta, como é que funciona uma cache? Bom, quando um programa está em execução, ele possui um conjunto de instruções a serem executadas em cima de alguns dados, tá? E ambos devem estar armazenados na memória principal. As instruções do programa devem ser executadas de forma sequencial, na ordem que foram definidas lá pelo programador. A menos que haja, é claro, um desvio condicional ou laço de repetição. Mas ainda assim, o subconjunto de instruções que se encontram dentro desse laço ou em vias diferentes de um desvio condicional são executadas de forma sequencial. Portanto,
Quando um programa inicia, a sua primeira instrução é levada da memória principal até o processador, passando pelo barramento até chegar nos registradores, onde vão ficar ali enquanto forem necessários ao processamento. Uma vez na UCP, a instrução passa por todas aquelas etapas de decodificação, de busca por seus operandos e execução das operações. Caso os operandos ainda estejam na memória principal, eles precisam ser buscados lá e trazidos para os registradores da UCP, para que possam, enfim, ser processados. E a seguir, a próxima instrução do programa é trazida da memória principal até os registradores e o ciclo se repete. É trivial ver como essa configuração, utilizando somente a memória principal e os registradores, é muito lenta. Em parte por causa do tempo perdido em se levar as instruções e os dados da memória principal até os registradores através do barramento, e também pela diferença entre velocidade de processamento da UCP e das operações de leitura ou escrita da memória principal. Então vamos ver como é que a adição de uma cache ou mais, pelo caminho, pode agilizar as coisas. Só que antes a gente tem que prestar atenção em alguns pormenores, tá? Que pormenores são esses? Bom, os registradores eles são muito pequenos e geralmente só tem capacidade de armazenar uma instrução ou operando. 2. Há atraso nas operações de leitura e escrita. Isso se deve ao fato de as instruções e os dados terem que passar aí pelo barramento até chegar lá no processador. E terceiro, as instruções dentro de um programa são executadas em sua grande maioria de forma sequencial. Logo, a próxima instrução a ser executada muito provavelmente está próxima da instrução que foi carregada para ser processada agora. É esse o que chamamos de princípio da localidade. Bom, as memórias cache, elas têm uma capacidade de armazenamento muito maior do que os registradores. E usando esse princípio da localidade, as memórias podem ser divididas em regiões de tamanho fixo. Chamaremos essas regiões de blocos ou linhas de cache. Quando uma instrução ou dado é necessário para o processamento, enviamos todo o bloco que contém aquela instrução e várias instruções que são vizinhas a ela, da memória principal até a cache. A memória cache, então, ela vai auxiliar o trabalho do registrador, que buscará as instruções e dados necessários nela, ao invés de buscar lá na memória principal. Dessa forma, indiretamente, a gente aumenta a capacidade de armazenamento dos registradores e ainda diminuímos o atraso de transmissão pelo barramento, porque agora a gente vai enviar várias instruções de uma vez só dentro de um bloco, ao invés de ficar enviando instrução por instrução. Quais são os principais aspectos que a gente deve levar em consideração no projeto de uma cache? Bom, o primeiro deles é o tamanho. A gente tem que levar em conta que quanto maior o tamanho da cache, tudo bem, melhor vai ser o desempenho. Mas também, por se tratar de uma memória de custo mais alto, o custo do sistema também vai ser maior. O segundo aspecto é o tamanho da linha de cache. Quanto maior o tamanho da linha de cache, mais instruções vão ser enviadas de uma vez só. Só que em compensação a gente vai ter um atraso maior, porque tudo isso aí vai passar pelo barramento. O terceiro aspecto é a organização das palavras da memória. Como elas mantêm essas palavras armazenadas. Se a memória for muito desorganizada, as palavras, as instruções estiverem muito distantes umas das outras, o princípio da localidade ele vai perder a eficácia. E aí não vai fazer muita diferença a gente ficar mandando bloco para poder aumentar a velocidade de leitura ou escrita da memória.
O quarto aspecto é que a gente pode ponderar se vamos manter as instruções e os dados na mesma cache, no que a gente chama de cache unificada, ou se vamos ter uma cache só para as instruções e outra cache só para os dados, no que chamamos de cache dividida. Bom, a cache dividida tem a vantagem de que ela permite o processamento em paralelo, já que eu posso processar as instruções e processar os dados ao mesmo tempo. Já a cache unificada não, tá? A cache outra coisa também, a cache de instruções ela não precisa ser escrita de volta na memória, já que as instruções não sofrem alterações durante o programa. Então isso é um ponto a favor da cache dividida. Eu devo ressaltar aqui que atualmente a tendência são os projetos, né, que utilizam a caches dividida, tá? E por último, algo a se considerar é o número de caches, né? Quanto mais caches você puder botar, melhor, né? Você vai propagando aí a solução pelo sistema, tá? Facilitando a sua computação. Bom, é isso por hoje, é o que a gente tem para falar sobre memórias cache. No próximo vídeo vamos falar de memórias secundárias. Agradeço a todos, um grande abraço e cuidem-se bem. Tchau, tchau.